Reverendo Diácono Sandoval, homenageando-os na noite, Comunidade Santa Isabel de Portugal, Nossa Senhora da Ajuda, Encontro de Casais com Cristo, ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, as crianças e todas as famílias da nossa paróquia. Celebramos o terceiro domingo do tempo comum, e esse domingo é o domingo da Palavra de Deus. Terceiro domingo do tempo comum é o domingo da Palavra de Deus. Estamos celebrando o ano jubilar, ano santo, e em nossa paróquia celebramos a terceira noite do nosso novenário. Esse ano nós escolhemos como tema central uma prece. Senhor Deus menino, ajudai-nos a viver este ano santo e colher os seus frutos. Amados irmãos e irmãs, rezando hoje, me preparando para este momento com vocês, olhando para a realidade que nós nos encontramos no mundo e no Brasil, diria que o ano santo, ele vem no momento oportuno, e nós precisamos colher o primeiro fruto deste ano santo. Na bula papal, nós somos exortados a sermos sinais de esperança. Mas o nosso novenário, a nossa proposta é que nós possamos entender o que significa o ano santo para colher os frutos deste ano santo. Por isso, o primeiro fruto do ano santo para nós, povo de Deus que se reúne e celebra em torno da Eucaristia, mas para tantas outras pessoas que estão vivendo o esfriamento na sua caminhada, o primeiro fruto que devemos colher, e isso no início deste ano santo, é justamente reacender em nós, em nossos corações e em nossa vida, o dom da fé. A fé é a base para todos nós. A fé é a base, a fé é o motor que nos move para a frente. Mas a fé em quem? Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, falando do ano santo, instituído pela Santa Mãe Igreja, nós precisamos, primeiro, depositar a nossa fé naquilo que a igreja ensina, naquilo que a igreja propõe para a humanidade. E hoje, haja vista que esse ano santo que hoje estamos a celebrar, já tem centenas e centenas de vezes celebrado. Nós celebramos o nascimento do menino Jesus. A cada 25 anos se celebra o ano santo. Logo, 2025 anos do nascimento de Jesus. Então são milhares e milhares de anos que se celebra o ano santo. Após o Papa João Paulo II, antigamente era de 100 em 100 anos. Com o Papa João Paulo II, a última reforma que teve, colocou-se de 25 em 25 anos. Por isso, eu creio que o primeiro fruto deste ano santo é que nós católicos possamos acreditar naquilo que a igreja propõe. Então, acreditar na igreja, que apresenta para nós um tempo da graça do Senhor. Tempo da graça do Senhor. E hoje, quando Jesus
assume a sua vida publicamente, narrada por São Lucas, ele vai justamente dizer isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me consagrou para proclamar um ano da graça do Senhor. Por isso, a igreja atualiza ao longo dos séculos esta missão de Jesus. Por isso, o ano santo não deve passar despercebido por nós. A proposta do ano santo é a reconstrução do povo de Deus. A proposta do ano santo é reanimar a fé do povo de Deus. Por isso precisamos escutar a igreja e caminhar com ela. A igreja nos abre uma porta e devemos fazer todo o esforço para passar por esta porta chamada Porta Santa. Aqui na terra prefigura a porta que nos leva ao céu, que é o próprio Cristo Jesus. E quem será digno de passar por esta porta? Aquele que praticar a justiça e a santidade. Por isso, o ano santo que nós estamos celebrando convida-nos, a igreja convida-nos a escutar o ecoar da palavra de Deus em nossos corações e crer nos ensinamentos da Santa Mãe Igreja. É preciso acreditar, é preciso entender que nós estamos vivendo o tempo da graça, e é preciso então, caríssimos irmãos e irmãs, fazer algo novo, fazer algo diferente, porque o tempo é agora, e não podemos viver e deixar que esse tempo da graça passe e não aconteça nenhuma transformação em nossos corações. O ano santo é esse convite que a igreja nos faz. Meus filhos, voltem para o Senhor. Meus filhos, reacendam em vossos corações a fé e volte o seu olhar para aquele que é a esperança do mundo, a esperança da humanidade, aquele que traz para todos nós a salvação. Por isso, o primeiro fruto que precisamos colher neste ano santo é reanimar a nossa fé e acreditar naquilo que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina o caminho da salvação. Por isso, então, quando nós escutamos a igreja, acreditamos nos seus ensinamentos, nós começamos a fazer um caminho diferente. E qual é o caminho que a igreja nos convida? A igreja nos convida a peregrinar em direção a Jerusalém Celeste. Esse ano, nós, a cada noite, acolhemos a imagem do nosso padroeiro, o Senhor Deus Menino, que vem até o altar da nossa igreja, conduzido por um grupo de pessoas que representam todos aqueles que têm fé e caminham com o Senhor. O Senhor está no meio, e é o Senhor que conduz o seu povo em direção ao banquete nupcial do Cordeiro. É Ele que caminha e é Ele que nos alimenta. Por isso Jesus deve estar no centro da nossa vida. Jesus deve estar no meio do povo. E o povo caminha com os olhos fixos nele. O Evangelho nos diz isso. Quando Jesus tomou a palavra hoje e começou a proclamar o texto das Sagradas Escrituras, após a leitura ele senta e todos mantinham os olhos fixos no Senhor. Esperavam do Senhor uma palavra que os encorajasse. E os evangelistas vão dizer que após
Jesus explicar as Sagradas Escrituras, eles diziam: vejam, ele ensina como que tem autoridade. Jesus tem autoridade de falar do reino de Deus. Jesus tem autoridade de nos ensinar o caminho dos céus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele mesmo a porta que se abre para que todos nós possamos um dia entrar no céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, o primeiro fruto desse ano santo que precisamos colher é justamente a fé naquilo que a igreja ensina e a fé naquele que a igreja apresenta para o mundo. O Cristo que é o Messias, o Cristo que é o nosso Salvador. O que a palavra de Deus nos ensina hoje, amados irmãos e irmãs? No livro de Neemias, nós encontramos uma grande assembleia que se põe a escutar a proclamação da palavra de Deus, onde o sacerdote Esdras começa a ler o texto que fala das leis de Deus. E como o povo acolheu esta leitura? O povo acolhe e tem uma reação. Quando termina de ouvir o texto, eles se prostraram diante do Senhor com o rosto em terra e começaram a chorar. Por que eles fizeram isso? Porque ao escutar a palavra de Deus, a palavra ia chegando em seus corações e eles iam percebendo o quanto estavam longe de fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus provoca isso em nós. Em alguns, traz a alegria. Em outros, traz o arrependimento. Arrependimento de não poder estar respondendo ao chamado de Deus. E quantas pessoas vivem assim, não estão ainda a responder o chamado do Senhor. Mas vejam, a palavra de Deus, ela não veio para condenar, e ela não veio para nos julgar, mas a palavra de Deus veio para nos libertar de todas as nossas prisões, de todas as nossas escravidões, sobretudo do pecado. Por isso, no final do texto, nos diz: ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quando que o Senhor fica alegre? Jesus disse naquela parábola das ovelhas perdidas, né? A festa no céu por um só pecador convertido do que por 99 que não precisa de conversão. Então, a força que vem de Deus, a alegria do Senhor, que será a nossa força, é quando o Senhor olha para nós e nos encontra nos esforçando nesse caminho de conversão. Quando você deseja mudar de vida, quando você deseja abandonar a sua vida de pecado e assumir uma vida nova, eu, você, nós nos tornamos a alegria do Senhor. E nesta alegria o Senhor vai nos fortalecendo para que sejamos perseverantes nesse caminho de santidade. E por fim, amados irmãos e irmãs, ainda hoje encontramos São Paulo, que exorta a comunidade de Corinto acerca da eclesiologia da igreja. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós
fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Logo, caríssimos irmãos e irmãs, quando um membro se afasta da igreja, ele é apenas um membro. Quando um batizado se afasta da igreja, ele é apenas um membro de Cristo. Quando esse batizado está inserido na igreja, ele forma o corpo de Cristo. Ele está unido ao corpo de Cristo e Cristo é justamente a cabeça. Logo, nenhum batizado deve caminhar afastado da igreja. Nenhum batizado deve estar longe da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E nós formamos o corpo de Cristo quando nós estamos unidos a Ele. Se nós nos afastamos da igreja, nós somos apenas um membro. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me um exemplo, um tanto, mas é um exemplo. Pensemos agora, uma pessoa que por alguma situação sofre um acidente, alguma coisa, e ele perde o braço. Esse braço não tem como ser reconstituído. O que é que acontece com aquele braço fora do corpo? Se torna apenas um membro e morre. Deixa de existir. Agora, se esse braço nunca for tirado do seu corpo, ele estará sempre unido, e unido àquele que é a videira da nossa vida, aquele que é a seiva para o nosso existir. Logo, nenhum batizado deve estar fora da igreja, porque se ele se coloca fora da igreja, ele se torna apenas um membro, e a sua fé pode morrer. A sua fé pode morrer. A luz que o ilumina pode ser apagada. Por isso não podemos nos distanciar da igreja. Faz necessário que todos possam estar inseridos nesta comunidade, onde juntos caminhamos e peregrinamos em direção a Jerusalém celeste, cada um exercendo o seu ministério, o seu apostolado, o seu chamado específico. E vejam, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo nos diz: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui nós temos hoje o coral Marieta Santana, que está cantando divinamente bem. Eu sei que o coração dessas jovens senhoras se alegram por elas estarem servindo ao reino de Deus na novena do Senhor Deus Menino. Elas estão regozijando de alegria, porém, por elas fazerem parte da igreja, a alegria não é só delas, a alegria é de toda a igreja. Nós nos alegramos de poder ver essas jovens senhoras com os cabelos brancos e pintados, mas que estão aqui servindo ao Senhor. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, pode ser o contrário. Nós nos alegramos e regozijamos com o serviço e a missão dessas nossas irmãs, mas também, se elas cometem o pecado, se elas se desviam do caminho do Senhor, toda a igreja sofre, toda a igreja sente, porque nós somos um corpo unido, e por isso nós somos exortados por Jesus, que disse: orai e vigiai todos os dias. Nós precisamos entender, compreender, que onde nós estivermos, ali está presente a Santa Mãe Igreja, o corpo de Cristo. Por isso não é permitido a nenhum cristão cometer pecado algum, porque o seu, o meu, o nosso pecado mancha a igreja, compromete a caminhada de santidade da igreja. E por isso então, hoje nós somos chamados a viver a nossa fé,
a reanimar o nosso compromisso de cristão e seguir aquele com os olhos fixos, que é a esperança de toda a humanidade. Por isso, o bem que cada cristão faz traz alegria para toda a sua igreja, e o mal que cada cristão faz traz também a tristeza para toda a sua igreja. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós trilhamos verdadeiramente o caminho da conversão e acolhemos do Senhor os seus ensinamentos, nós nos tornamos a cada dia a alegria do Senhor, porque é dele que vem a nossa força. A nossa força vem do Senhor, e por isso então precisamos todos os dias pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Que o nosso dom dado por Deus, possa ser alimentado, sustentado, para que a cada dia, vivendo o que a igreja nos propõe, possamos melhor servir ao nosso Deus e seguir os passos de Jesus, que é o nosso mestre. Então, a cada um de nós, nessa terceira noite do nosso novenário, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para o Senhor Deus menino e humildemente pedir a Ele: ajudai-nos, Senhor, a viver este ano santo. É um ano diferente para nós, os cristãos. É o ano da graça, é o ano de se reaproximar do Senhor, é o ano de voltar para a sua missão, para a sua pastoral, para o seu movimento. É o ano para que você possa engajar na sua igreja. Se você ainda não está engajado em nenhuma pastoral, em nenhum movimento, esse é o momento, esse é o ano que deve acontecer esse engajamento. Você não pode ficar solto, você não pode ser apenas um membro separado, mas você precisa ser aquele que soma, que caminha junto, que sonha junto e que deseja um dia entrar nas glórias do céu. Por isso, Senhor Deus menino, ajudai-nos a viver este ano santo e a colher os seus frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.